Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, 3 pessoas da mesma família simplesmente desaparecem. E o que torna essa história assustadora não é só o fato em si, é a forma como a realidade se desmonta em poucas horas. Como se alguém tivesse apertado um botão e desligado a vida de 3 adultos de uma vez. E o pior, sem deixar um rastro concreto. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC News, o canal que entrega jornalismo de verdade, com coragem, profundidade e compromisso com a sociedade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se um membro para apoiar o jornalismo independente. A primeira pessoa que some é Silvana Aguiar, de 48 anos, uma mulher adulta, moradora da cidade, e o que surge como justificativa para a movimentação dos pais não é uma ligação, não é um pedido de socorro confirmado, não é um registro em um hospital. É um post, uma publicação em rede social. Silvana teria postado que sofreu um acidente em Gramado, na Serra Gaúcha, e que estaria bem e sendo atendida. Num primeiro momento, quem vê aquilo pensa: ok, um susto, um acidente, uma recuperação. Mas aí a história desanda, porque quando a polícia vai checar, não existe registro desse acidente. Nenhum. Não existe ocorrência, não existe boletim, não existe atendimento que bata com aquela informação. Nada que confirme o que foi publicado. E é aí que entra a segunda camada da história, os pais. Isael Vieira de Aguiar, de 69 anos, e Dalmira Germã de Aguiar, de 70 anos. Um casal de idosos que vivia em Cachoeirinha e que, segundo as informações disponíveis, teria saído para procurar a filha. E aqui o caso deixa de ser um desaparecimento individual e vira um evento. Por que Silvana some? E depois os pais somem também. Isso não é uma frase de efeito, isso é um ponto central. Um caso de desaparecimento múltiplo é um dos cenários mais graves em qualquer investigação policial, porque ele reduz muito a chance de ser algo voluntário. Um adulto pode decidir sumir, sim. 3 pessoas de uma mesma família em sequência, sem levar nada, sem comunicar ninguém, sem qualquer movimentação clara, isso é outra história. E o terceiro elemento que torna esse caso ainda mais sinistro é o que acontece com a rotina. Porque Isael e Dalmira são proprietários de um mini mercado, um pequeno comércio anexo à casa. E esse detalhe é mais importante do que parece, porque comércio pequeno não fecha do nada. Comércio pequeno é rotina, é compromisso, é abertura de porta todo dia, é cliente batendo, é fornecedor cobrando, é movimento na calçada. E desde o desaparecimento, esse mercado não abriu mais. A porta fechada virou um marcador de tempo. A investigação foi aberta pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e o caso ficou sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha. O delegado titular é Ernesto Prestes. E as primeiras ações não foram ações de quem acredita num sumiço simples. Foram ações de quem sabe que tem um enigma em andamento. Análise de imagens, coleta de depoimentos, checagem de rotas, cruzamento de informações, e então surge uma das peças mais importantes de todo o quebra-cabeça: as câmeras de segurança. Imagens mostram movimentação de veículos na casa de Silvana na noite em que ela foi vista pela última vez. E aqui eu vou te pedir para prestar muita atenção, porque isso muda o peso do caso. Não é uma imagem de um carro passando na rua, é movimentação no pátio, entra e sai. E isso é o tipo de informação que em investigação não é só um detalhe, é um portão aberto para uma hipótese. Terceiros estiveram na cena do desaparecimento. E a partir daí, a pergunta que não sai da cabeça de ninguém é uma só: quem estava lá? E mais, qual era a relação com Silvana?
porque existe uma diferença enorme entre uma visita normal e uma movimentação que coincide com o momento exato em que uma pessoa some. Silvana é mãe. Ela tem um filho de 9 anos e quem comunicou o desaparecimento, segundo as informações públicas, foi o ex-marido de Silvana. Ele procura a polícia diante da impossibilidade de contato com ela. O menino estava com o pai e eu vou te dizer uma coisa, esse é o tipo de detalhe que não aparece nos títulos, mas aparece na vida real, porque a vida real é isso, uma criança de 9 anos que vai dormir um dia com a certeza de que a mãe existe e acorda no outro com o mundo dizendo que ela sumiu. E junto com ela, os avós. Você consegue imaginar o que isso faz com uma família? Você consegue imaginar o que isso faz com um bairro? Porque quando uma família some sem explicação, o que some junto é a confiança na normalidade. Você começa a olhar para a sua rua diferente, para o seu comércio diferente, para o seu bairro diferente. Em declarações públicas, a hipótese de homicídio chegou a ser considerada. Não como condenação, não como certeza, mas como uma linha real coerente com o padrão. 3 desaparecimentos em cadeia, uma história que não se confirma, um comércio fechado, uma casa silenciada e uma movimentação de veículos que não foi explicada. Um projétil de arma de fogo foi encontrado no pátio da casa. E isso por si só é um tipo de achado que muda o humor de qualquer investigação. E a partir desse momento, o caso ganha uma nova pergunta central. Se houve um disparo, quem atirou? E mais, quando atirou? E mais ainda, em quem? Porque a existência de um projétil em um quintal não prova automaticamente que houve um homicídio. Existe sempre a probabilidade de um objeto antigo, de um resíduo de outro episódio, de um achado que não se conecta ao crime. Mas aqui entra a lógica que todo investigador precisa ter. Um projétil em um quintal onde uma pessoa desapareceu no mesmo período em que os pais dela desaparecem. Não é um detalhe neutro. Ele precisa ser tratado como uma peça do quebra-cabeça até que se prove o contrário. E foi por isso que a perícia entrou em campo. Porque o que a perícia faz é tirar o caso do campo da narrativa e colocar no campo da ciência. De que calibre é esse projétil? Ele foi deformado por impacto? Ele tem marcas que permitem identificar a arma? Ele estava enterrado ou exposto? Ele estava recente ou enferrujado? Ele estava em uma área de passagem ou em um ponto protegido do quintal? Esse tipo de pergunta, que para muita gente parece tecnicalidade, é o que separa um caso que fica no mistério de um caso que começa a apontar direção. E enquanto a perícia trabalha, a polícia faz outro movimento, que quase sempre indica que o caso ganhou gravidade: a quebra de sigilos. Sigilo telefônico, sigilo bancário, e aqui a gente precisa ser muito claro com a audiência. A quebra de sigilo não é um teatro, não é uma ação simbólica, é uma medida invasiva que normalmente exige autorização judicial e uma justificativa. Ou seja, a polícia não pede isso sem elementos. Se não existe rastro de corpo, existe rastro de celular. Se não existe testemunha, existe torre de sinal. Se não existe imagem clara do crime, existe movimentação financeira. E é aqui que o caso começa a ter uma cara ainda mais sombria. Porque se os sigilos mostram que os celulares foram desligados ou pararam de se movimentar de forma abrupta, isso indica um corte. Se mostram que houve movimentação bancária estranha, isso indica um terceiro. Se mostram que houve contato com números desconhecidos ou frequentes, isso indica relações que precisam ser exploradas. E aqui entra um dos pontos mais delicados do nosso episódio. E eu vou tratar isso com muita responsabilidade, porque não existe nenhuma prova pública de que essa família tinha dívidas, nem que estava envolvida
com qualquer atividade legal. Mas existe uma realidade social em Cachoeirinha e em muitas cidades do Brasil que precisa ser dita: a agiotagem, a cobrança ilegal de dívidas, o empréstimo informal com juros absurdos, a pressão psicológica, a ameaça velada, a visita educada, que na verdade é uma intimidação. E aqui eu quero que você que está me ouvindo pense comigo como um investigador de verdade. Se uma família tem um mini mercado, ela lida com dinheiro, ela lida com fornecedores, ela lida com fiado, ela lida com dívidas de clientes, ela lida com custos fixos, ela lida com crise, ela lida com um negócio que no Brasil vive no limite. Mas não podemos esquecer do problema das bets. Estava essa filha com dívidas de bets? E em cidades onde a agiotagem é uma sombra forte, uma pergunta sempre precisa ser feita, mesmo que ninguém queira. Houve cobrança? Houve pressão? Houve uma dívida que saiu do controle? Houve algum tipo de empréstimo que virou armadilha? Porque esse é um tipo de crime que não deixa rastro oficial até que vire tragédia. E quando vira tragédia, muita gente diz: eu sempre soube. Mas ninguém fala antes, ninguém denuncia antes, ninguém se envolve antes, por medo, por vergonha, porque a agiotagem não é só um crime financeiro, ela é um crime psicológico, é um sistema de controle. E é exatamente por isso que essa linha precisa ser colocada na mesa. Não como uma acusação, mas como uma hipótese que, em um caso com 3 desaparecidos, não pode ser ignorada. E eu vou mais fundo. Porque existe um padrão clássico em crimes ligados à cobrança ilegal. O crime não começa com o tiro, ele começa com um aviso. Começa com o "nós sabemos onde você mora". Começa com o "você tem filho?". Começa com o "você tem comércio?". Começa com o "você tem rotina?". E quando o criminoso percebe que a vítima não consegue pagar, o caso muda de nível. A pressão muda, a violência aparece. E aí entra outra linha investigativa que precisa ser considerada: sequestro ou cárcere privado? Porque se a família foi levada, o crime não precisa ter terminado na casa. Ele pode ter começado na casa. E a casa pode ter sido apenas o ponto de captura. E agora eu quero que você preste atenção em um detalhe que muita gente ignora. O fato de os pais terem saído para procurar a filha pode ter sido uma reação natural ou pode ter sido uma armadilha. Porque se a mensagem do acidente em Gramado foi uma mentira, a pergunta é: quem escreveu aquela mentira? Foi Silvana? Ou alguém escreveu por ela? Ou alguém usou a conta dela? Se alguém fez isso, então aquela postagem pode ter sido um chamado, uma isca, um jeito de fazer os pais saírem, um jeito de colocar 2 pessoas idosas em movimento. E aí, de novo, a lógica investigativa volta como um soco. Se o criminoso queria o casal, ele precisava tirar o casal de casa. E nada tira um pai e uma mãe de casa mais rápido do que um filho em perigo. Você entende o nível de frieza? Você entende o nível de planejamento? Isso não é uma acusação, é uma possibilidade que precisa ser discutida, porque é assim que casos complexos são resolvidos, não com uma única hipótese, mas como um mapa. E o mapa, neste momento, tem várias linhas. E eu vou organizar essas linhas aqui com você, como se a gente estivesse em uma sala de investigação olhando para um quadro. Primeira linha: crime violento com homicídio. Essa linha ganha força com o projétil encontrado no quintal e com a admissão pública de que a hipótese é considerada. Mas ainda falta o elemento definitivo: o corpo, o local do impacto, o sangue, a evidência biológica. Segunda linha: sequestro ou desaparecimento forçado. Essa linha ganha força com a movimentação de veículos e com o padrão de apagamento.
mas ainda falta o elemento que normalmente aparece: contato com a família, pedido de resgate, exigência. A terceira linha, armadilha digital. Essa linha ganha força com o post do acidente, que não existe. Porque se a postagem foi usada para gerar movimento, então a primeira peça do crime foi psicológica. Quarta linha, motivação financeira. Dívidas, cobrança, agiotagem. Essa linha não está confirmada publicamente, mas é uma realidade criminológica em cidades onde o crime financeiro informal se mistura com violência. E aqui eu vou te fazer uma pergunta que eu quero muito que você responda nos comentários. Você já ouviu falar de casos na sua cidade em que pessoas desaparecem ou foram ameaçadas por dívidas com agiotas? Porque muita gente ouve, mas pouca gente fala. E a quinta linha, uma conexão que ainda não apareceu, um conflito pessoal, um desentendimento, uma vingança, uma relação oculta, alguém que ainda não foi citado publicamente. Porque quando uma família some, o que a investigação procura é quem ganha com isso. E essa é uma pergunta terrível, mas necessária. Quem ganha com o sumiço de 3 pessoas? Quem se beneficia? Quem se livra de uma dívida? Quem se livra de um problema? Quem se livra de uma testemunha? E é por isso que a polícia não pode parar em uma única hipótese. E é por isso que o caso segue com perícia, com sigilos, com depoimentos, com cruzamento de rotas e com um fator que até agora é o mais assustador de todos: não existe sinal de vida. E quando não existe sinal de vida, o que existe é a urgência de encontrar, a urgência de saber, a urgência de impedir que um caso assim vire só mais um número. Porque se existe um criminoso por trás disso, ele não é apenas um agressor, ele é alguém que testou os limites da cidade. E até agora está ganhando tempo, sem rastro, sem respostas. O mistério continua. Existe um momento em toda investigação em que a gente precisa parar de olhar apenas para o que está sendo dito e começar a olhar para o que está sendo evitado. Porque o silêncio, em casos assim, não é vazio, ele é uma linguagem. E no caso do desaparecimento de Silvana Aguiar, de 48 anos, e dos pais dela, Isaíl, de 69, e Dalmira, de 70, o silêncio não é apenas da família, é da cidade inteira. Uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Uma cidade onde um mini mercado fechado por dias não passa desapercebido. Uma cidade onde uma família inteira sumiria, em tese, em questão de horas, no radar de qualquer vizinho, e ainda assim o caso continua sem rastro definitivo. E é aqui que a gente precisa organizar com inteligência e coragem o que este caso realmente está nos mostrando, porque uma investigação não é um romance, não é um final surpresa, não é uma teoria que se escolhe pelo emocional. Investigação é método. E quando você aplica método a este caso, você começa a ver um desenho que não aponta para uma única resposta, mas aponta para um conjunto de linhas que sim podem prosperar. Há um momento em toda investigação em que o caso muda de estado. Ele deixa de ser apenas um quebra-cabeça de indícios espalhados e passa a ter um eixo. Não é a resposta final, não é o desfecho, mas é o primeiro movimento concreto que indica: a polícia acredita que está se aproximando de alguém. No caso do desaparecimento de Silvana Aguiar e de seus pais, Isaíl e Dalmira, esse momento tem data, tem hora e tem impacto que muda completamente a leitura do que foi dito até aqui. A prisão temporária do ex-marido de Silvana. E é aqui que a gente precisa ter muita responsabilidade, muita firmeza e muita clareza com quem nos acompanha. Prisão temporária não é condenação. Prisão temporária não é sentença. Prisão temporária é uma ferramenta de investigação.
mas é uma ferramenta que só é usada quando a polícia tem elementos concretos de que aquela pessoa pode ter participado dos fatos, ter informações relevantes ou estar atrapalhando o andamento das apurações. E é por isso que essa prisão não é um detalhe, ela é um marco. Até aqui, o caso era tratado como um evento grave com indícios de crime. Agora ele entra numa fase de responsabilização investigativa. O ex-marido, que desde o início aparecia como uma peça central, não por acusação, mas por proximidade, passa a ser formalmente alvo de uma medida cautelar. E aqui é importante relembrar o contexto. Foi ele quem registrou o desaparecimento de Silvana, foi ele quem estava com o filho do casal naquele fim de semana, foi ele uma das primeiras pessoas ouvidas pela polícia. Em investigação criminal, isso não é suspicaz por si só, é protocolo. Mas à medida que o caso avançou, outros elementos começaram a se somar. Contradições temporais, informações que não se confirmaram, relatos de terceiros sobre um relacionamento conturbado, indicações de ameaças anteriores que passaram a ser analisadas com mais atenção. Nada disso isoladamente prende alguém, mas investigação não funciona no isolado. Ela funciona no conjunto, e foi esse conjunto que levou a Polícia Civil a pedir a prisão temporária, que foi autorizada pela Justiça. Uma prisão que veio acompanhada de mandados de busca e apreensão. Isso também é um sinal importante, porque quando a polícia cumpre buscas em diferentes endereços, o objetivo não é apenas prender uma pessoa, é encontrar vestígios, objetos, celulares, dispositivos eletrônicos, documentos, roupas, qualquer coisa que possa conectar uma pessoa a um lugar, a um horário, a uma ação. E aqui o caso se conecta diretamente com tudo o que já foi dito anteriormente, porque a investigação já tinha vestígios de sangue na casa de Silvana, um projétil de arma de fogo no quintal, imagens de câmeras com movimentação de veículos em horários críticos, quebra de sigilo telefônico e bancário e ausência total de sinais de vida das vítimas. A prisão não surge do nada, ela surge quando esses dados começam a apontar para uma direção. E aqui entra um ponto fundamental do IC-News, a leitura do comportamento. Quando a gente olha para esse caso sob a lente da criminologia, um padrão começa a se desenhar. Crimes que envolvem desaparecimento sem corpo, sem testemunha, sem pedido de resgate, costumam ter um elemento central: controle. Controle da vítima, controle do tempo, controle da narrativa, controle do silêncio. E quando existe uma relação prévia entre vítima e investigado, esse controle tende a ser mais sofisticado, mais emocional, mais psicológico. Por isso a polícia passa a olhar para mensagens antigas, histórico de conflitos, possíveis ameaças e mudanças de comportamento nos dias que antecederam o desaparecimento. A prisão temporária permite algo que, em liberdade, muitas vezes não é possível: confrontar versões, colocar depoimentos lado a lado, comparar falas com dados de celular, horários com imagens, discurso com evidência. E é aqui que a investigação entra na sua fase mais delicada, porque agora qualquer contradição deixa de ser um ruído e passa a ser um sinal. Qualquer lacuna passa a ter um peso, qualquer silêncio passa a ser interpretado. E é importante dizer, a defesa do preso tem todo o direito de se manifestar, de contestar, de dizer que não há envolvimento. Isso faz parte do Estado de Direito e até o momento não há condenação nem sentença. Mas o que muda a partir de agora é que a investigação deixa de ser abstrata, ela passa a ter um foco, e esse foco se conecta com uma pergunta que nós fizemos desde o início: quem tinha acesso à rotina de Silvana? Quem conhecia os horários? Quem podia entrar sem levantar suspeita? Quem podia exercer controle emocional? Essas perguntas não acusam, elas orientam.
E a partir da prisão, a polícia também passa a ter um objetivo claro: localização das vítimas. Porque até aqui, o maior drama desse caso continua sendo o mesmo. Não se sabe onde estão Silvana, Isail e Dalmira. E sem essa resposta não existe encerramento possível. A investigação segue agora com análise de todo o material apreendido, confronto de depoimentos, resultados de laudos periciais e a possibilidade de novas prisões ou novas medidas judiciais. E aqui eu quero falar diretamente com você que nos acompanha. Casos como esse não se resolvem apenas dentro da delegacia. Muitas vezes a peça que falta está fora, no bairro, na rua, numa conversa que alguém ouviu, num movimento que alguém achou estranho, num medo que alguém nunca teve coragem de contar. E se você tem qualquer informação, qualquer detalhe, qualquer memória que possa ajudar a entender o que aconteceu naqueles dias, os canais oficiais de denúncia continuam sendo fundamentais. Porque a prisão é um passo, mas a verdade ainda precisa ser construída. E se você tem informações sobre este caso ou se você precisa denunciar qualquer situação de ameaça, extorsão, agiotagem ou desaparecimento, os contatos da produção do IC-News e os canais oficiais das autoridades estão disponíveis na descrição. Siga o canal Investigação Criminal em todas as redes sociais. Os links estão aqui no vídeo e na descrição. E você também pode assistir aos documentários com o selo do Investigação Criminal na Prime Video, na Pluto e na Discovery. Você consegue assistir em todos esses lugares. E o canal Investigação Criminal traz novos episódios diariamente no YouTube. Acompanhe também o nosso parceiro diário Além da Notícia, ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente espera você para uma nova investigação no próximo IC News.